Muito bem, de volta com Folha no Ar, primeira edição, 8h14 em Campos. No intervalo a gente continua e evidentemente é inevitável nossa discussão aqui. E você sabe o que a gente falava aqui, o que? Quem falou aí? Eu disse que o debate continuou aqui no intervalo. Ah, sim. E Marco Antônio, por exemplo, o Arnaldo Neto, que são âncoras aqui do programa, integrantes da equipe oficial do programa, eles sabem disso. Durante os intervalos, muitas das vezes é que surgem bons papos também. Claro que alguns podem ir ao ar, outros não. Mas assim, o que nós falamos agora nesse intervalo pode ir ao ar, ao longo do programa a gente vai falar. O Arnaldo Neto de volta aí no comando desta pauta e desta seleção aí de craques, Arnaldo Garcia, Evaldo Queiroz, Matheus Berriel e o Marco Antônio Rodrigues, hoje falando sobre futebol, sobre esporte de modo em geral, mas o futebol em voga nesse programa de hoje. Hoje tem Fla-Flu, decisivo do campeonato estadual. E teve muita gente que já apelidou até o campeonato, Arnaldo Neto, ao invés de Cariocão, de Covidão. Covidão, mas já passou essa fase. Arnaldo Neto, com você. Eu vou trazer uma pergunta aqui e vamos deixar para o último bloco para a gente falar do jogo de hoje. A gente entra em outras pautas e no último bloco a gente ouve a opinião de todo mundo para o jogo de hoje. Mas aqui vamos começar agora, naquele revezamento que a gente está fazendo, começar com o Arnaldo Garcia. É a pergunta da Silvana Venâncio, no grupo do Opiniões do Folha no Ar. O que vocês acham da MP do futebol com o direito dos clubes negociarem com a própria TV? E como vem o avanço da transmissão dos clubes com Flá TV, Flu TV, vendo que no último Fla-Flu, a Flu TV foi com o jogo narrado pelo Tricolor, não falava os nomes dos jogadores do Flamengo, e os jornalistas na Flá TV só fazem perguntas delegadas pelo clube. Não condiz ao verdadeiro jornalismo, que é ser porta-voz para a população que anseia notícias. Como que vocês têm visto essas mudanças? A primeira, a da MP. Garcia, só concluir só uma coisa. A da MP só tem uma ressalva a fazer, que eu achei errado porque estava valendo. Acho que daqui para frente é ótima a MP. Queria ouvir a opinião de vocês. E com essa postura das emissoras de YouTube do clube, de fazer a TV pro torcedor e não para transmitir a partida. Vamos lá, então. A medida provisória editada, ela é positiva no sentido em que ela vai democratizar, entre aspas, a transmissão esportiva. Isso é uma conversa longa, viu? Neto, Evaldo, Marco, Deus, Cláudio, amigos da Folha. Pelo seguinte, a questão que eu discuto, para dar uma resumida, é a maneira como é que ela foi feita. O Flamengo tem uma grande representatividade no futebol brasileiro, mas o futebol brasileiro não é feito só de Flamengo. O que eu defendo é que deveria haver um amplo debate com relação a isso. Não se pode, de repente, ir lá para agradar, vai lá e coloca. Eu pergunto, como é que ficam as antecipações que a televisão fez para alguns clubes? Fica para trás, como vai ressarcir a televisão? Como é que é isso? Vai negociar com a própria televisão? Enfim. Então houve um emaranhado aí, uma situação bastante complicada para quem é cliente da televisão, na verdade, né? Para quem tem contrato com a televisão. Mais que isso, a gente quer dizer o seguinte, que é preciso que haja, ainda é uma medida provisória, depois vai voltar tudo ao normal? Eu não sei como é que vai acontecer daqui para frente. O futebol brasileiro, ele não é feito dos grandes clubes, só dos grandes clubes. Os grandes clubes talvez representem aí 30% apenas da questão empregatícia, da questão reveladora de atletas, mas os clubes de menor investimento, os clubes médios, os clubes pequenos, como a gente costuma dizer, eles têm uma importância extrema. A MP, ela pode, sem dúvida alguma, acabar com esses clubes de menor investimento. E vou mais além ainda. No primeiro momento, o pessoal está achando, mas isso aí foi ruim demais. Mas pode ter sido excelente para a televisão. Numa nova rodada de contratos, a televisão pode simplesmente dizer o seguinte, não, eu só quero os direitos de imagem dos jogos do Flamengo, do Vasco, do Botafogo,
do Fluminense e do Volta Redonda. E dá uma banana para os outros. E aí faz como? Como é que é isso? Como é que você coloca, por isso que eu falei democratizar entre aspas, um jogo como foi colocado, acho que no intervalo aqui, Bangu e Volta Redonda, Bangu e Madureira, Madureira e Portuguesa. Quem vai assistir isso? A Portuguesa TV vai mostrar isso e vai dar audiência, mudando de aspecto a questão do jornalismo com o marketing e as TVs por YouTube. É uma coisa nova, a gente entende essa questão juvenil da transmissão da TV dos clubes, mas eles querem o quê? Eles querem patrocínio? Quem patrocina isso, você não fazendo jornalismo? Eu não patrocinaria, não colocaria um centavo furado. Se alguém vai transmitir um jogo e não fala o nome do adversário. Que isso? Eu penso que aí deve haver um profissionalismo, uma profissionalização dessas TVs, da Flu TV principalmente, da Flá TV, que são as duas que a gente viu até agora. Não pode ser assim. Eu penso que se colocar profissionais isentos, fica muito melhor para o produto final, porque eu consigo vender um produto melhor. Tá? Tanto é verdade que o Flamengo foi obrigado, entre aspas, a buscar uma TV aberta. E que vai sempre haver essa TV aberta. E não vai ser o SBT, não. Vocês podem apostar. A Rede Band está fazendo um acordo com a Globo, pagando ao que ela deve, segundo a informação que eu tenho, a última. São 10 milhões que faltam para fechar a conta negativa da Band com a Globo, e ela vai partir para dentro e vai tentar voltar a ser o canal do esporte. Esse eu falo por analogia, até por questão de mercado que a gente conhece um pouquinho. Mas é isso. Resumindo, a medida provisória é boa, mas tem que ter um amplo debate para ela virar, na verdade, uma lei efetiva, principalmente com relação aos clubes de menor investimento. O jornalismo tem que acontecer para que você possa, na verdade, comercializar bem isso, para que haja uma acreditação melhor do mercado, e há uma preocupação muito grande com relação aos clubes de menor investimento. Evaldo, por favor. Sim, Cláudio, pode repetir aí. Repete. Você ouviu a pergunta aí? Agora, pode repetir, por favor. Do Neto. Neto, repete a pergunta aí. A gente está falando sobre essa questão dessa MP, que concede aí o direito aos clubes, né, negociarem a transmissão dos jogos, e com relação à atuação do jornalismo esportivo nessas TVs de clubes, Flu TV, Flá TV, que muitas vezes não comentam o nome de jogadores. Como que você está acompanhando essas mudanças que estão acontecendo aí? Bom, primeiro não é mudança, né? Isso já vem de há tempo, né? Nós acompanhamos a 4ª divisão do futebol carioca, nós acompanhamos a 3ª divisão do futebol carioca, e isso acontece muito. Vou dar um exemplo muito prático. A Portuguesa, ela tem lá o seu canal de YouTube, e quando passa o jogo, coloca um locutor lá da Ilha do Governador para fazer o jogo. Meia dúzia de torcedores, sei lá quantos, está lá ouvindo, está assistindo, etc, etc. Bom, essa questão do Fluminense, eu vou deixar uma coisa bem clara aqui, porque eu vou dar até a fonte. O Carlos Borges, nosso companheiro, foi convidado, inclusive, para fazer a narração, e ele recusou-se, né? Por uma coisa muito óbvia. Ele falou, não tem sentido eu fazer esse trabalho, primeiro porque eu estou em quarentena, e segundo porque eu não quero fazer, né? O Carlos Borges, né? Então, colocaram um rapaz que está começando no jornalismo esportivo. E a ordem veio de cima, tá? Eu vou ser bem claro, porque eu não estou falando porque eu ouvi falar, eu estou falando porque eu estava lá no Maracanã e ouvi, a ordem veio de cima. Olha, jogadores do time contrário, me fez lembrar o Eurico Miranda. Quando não tem inimigo, a gente inventa, né? Mas a ordem veio de cima. O jogador contrário não fala, Fluminense vibra. Então, isso é muito antiético. Eu acho isso um desserviço a nós, cronistas esportivos, e ao público em geral. Não parto da premissa que isso seja um fato que as diretorias vão levar adiante, muito pelo contrário, isso vai mudar com o decorrer do tempo. Agora, com relação à medida provisória, e aí eu concordo com o Arnaldo, quando ele disse que, por isso que o Flamengo procurou uma TV profissional,
E foi uma luta, porque eu estive com o presidente Landim no último jogo do Flamengo, domingo próximo passado, e ele disse que na sexta-feira já estava tudo acertado com o Silvio Santos, e já estava tudo ok com o SBT, estava tudo beleza, só faltava o narrador. E que ele não queria um narrador torcedor do Flamengo, ele queria um narrador isento. E aí deixou por conta da televisão resolver. E foi resolvido, né? Foi resolvido, vai fazer de São Paulo. Então, Theo José. Isso, Theo José. Vai fazer de São Paulo. Então, o que ocorre? E Atisson e Casalberto como comentaristas. Exatamente. Então, é totalmente um negócio mais profissionalizado, menos clubístico, né? Podemos assim dizer. Então, com relação à medida provisória, eu acho que esse é o caminho, viu, Marco Antônio e Arnaldo e amigos? É o caminho. As televisões, elas vão ter que se readaptar, reinventar e acabar. Por exemplo, tem um clube que me convidou aqui na região para que a minha rádio web servisse de sparring para a imagem que ele vai gerar. E nós estamos estudando uma maneira de fazer isso. Eu ainda não sei como. Isso é uma tônica. Esse novo normal que nós estamos vivendo na nossa vida, ele passou para o futebol também. Pode ter certeza disso, tá? O profissionalismo, ele vai atuar mais, tá? Agora, a questão da MP, para fechar aqui. Muito interessante. Entretanto, não é uma lei. Não virou lei. Não foi votado no Congresso. Não passou no Senado. É apenas um MP. E todo mundo está achando que, se baseando nessa MP, já pode começar a tirar proveitos articulados de patrocínio, e todo mundo está vibrando. Gente, é uma MP, e essa MP tem vencimento. Mas ela pode ser prorrogada? Perfeitamente, pode ser prorrogada, desde que não seja votada. Agora, não sei até que ponto isso vai ser benéfico, aí concordo com o Arnaldo Garcia, aos pequenos clubes que sequer têm um CNPJ vivo. Tem clubes que estão tomando CNPJ emprestado para participar da competição. Como é que ficaria esses clubes diante dessa MP? Vender a quem, se nós estamos numa pandemia? O comércio está falido, gente. O mundo parou. Deus deu um sopro no mundo e as pessoas não acordaram. Mas a MP é bom, maravilhoso. Sim, o Flamengo vendeu uma cota, tá? Eu estava lá quando o presidente acabou de falar, junto com alguns colegas lá, acabei de vender uma cota. E tenho certeza que a televisão vai vender outra. São 5 cotas para esse jogo, tá? Qual o valor da cota? O Flamengo vendeu por R$9.300.000. Sendo da seguinte maneira, ficou acordado metade para o clube, metade para a TV. Isso já está acertado, tá? Sem tirar custos, tá? Isso, metade para o clube, metade para a TV. Então, isso já estava acertado. E vendeu uma cota no domingo, já estava essa cota certa. O presidente, inclusive, confessou para nós lá no Maracanã. Posso fazer se não for minha vez, tudo bem, mas fazer uma colocação em relação a essa medida provisória. É a sua, sim, Marco. Bom, então tá. Vamos lembrar do Campeonato Brasileiro, do Clube dos 13. O Clube dos 13 negociava tudo, era tudo negociação do Clube dos 13. O diretor do Clube dos 13 negociava com a TV Globo, e quem se beneficiava era o lobby, era o network do Clube dos 13, tá certo? E todos os clubes reclamavam, tinham as suas reclamações e tal. Até o ponto em que a Globo se recusou a negociar com o Clube dos 13, o Clube dos 13 fechou com a Rede TV, e é a história da viúva porcina, que foi sem nunca ter sido. Não teve campeonato coberto pela Rede TV, porque aquela negociação não existiu, o Clube dos 13 acabou, e a Globo fez exatamente o que foi feito agora. Negociou com cada clube para aquele brasileiro. Então, essa medida provisória não é novidade nenhuma. Não é novidade nenhuma, Evaldo. Já foi feito pelo Campeonato Brasileiro, o Clube dos 13 com a Globo. A Rede TV comprou e não levou. Você não lembra disso? Uhum. Só que naquela época o presidente não interveio, né? Agora partiu do presidente da República, né? Tá bom. E nem tinha que intervir mesmo, porque isso é particular, na minha opinião. Claro. Acho que não tem que se meter.
Eu acho que o governo não tem que se meter nisso, entendeu? Se tivesse que se meter mesmo, tinha que, por exemplo, fechar a CBF. Se é para se meter, fecha a CBF, prende todo mundo, elege outros e vamos fazer de novo, tudo de novo. Ô, Marco, me permita aqui só um adendo aqui. Isso foi uma maneira que o governo encontrou quando tirou o patrocínio de todos os clubes do campeonato do ano passado, e você se lembra muito bem, eu não vou aqui citar nome, que não interessa. Não, todos claro. os clubes tinham esse patrocínio. Então, para tentar mostrar um pouco mais de humildade e força, talvez, ou sei lá, recuperar terreno para os clubes, criou-se essa medida provisória, tá? Bom, mas eu acho que o clube tem que ter seu direito de negociação. Não pode perder o direito uma entidade representar. Nós estamos vendo aí as federações, às vezes, têm seus interesses e beneficia o Flamengo, beneficia o Fluminense, beneficia o Vasco. Cada um, o choro é livre, né? A gente diz sempre aqui, o choro é livre. O torcedor do Fluminense pode dizer que o árbitro de domingo, o árbitro de hoje, já teve um passado. Então, se for assim, árbitro não serve, entendeu? O Fluminense está chorando. Mas não adianta, de repente o cara vai e apita bem. E aí? Faz o quê? Alguém vai vir elogiar o cara? Não vai, né? Eu acho que a situação é muito mais grave, os clubes estão falindo, eu já conversei muito com o Arnaldo, com a Luísio, durante esse último ano, sobre a atitude do Flamengo em profissionalizar primeiro o seu marketing, depois profissionalizar a sua gestão. Se os clubes não fizerem isso no Brasil, vão acabar. Não vão ter CPF, não vão ter lugar, não vão ter campo, não vão ter nada. CPF, que eu digo CNPJ, o Evaldo. Não vão ter nada. Não de condição. Vai fazer o quê? As leis todas, aquela lei Pelé, foram muito piores e muito mais danosas ao futebol brasileiro do que essa medida provisória. Essa é a minha opinião. Beiel. Então, eu acho que assim, não tem tanta novidade assim, tem-se a novidade por causa das plataformas de streaming. Agora, o que a gente está vendo, que a gente viu nos últimos jogos do Flamengo, do Fluminense, foram um tampão, na verdade, porque a gente só vai perceber os efeitos reais dessa MP a partir do Campeonato Estadual do ano que vem. Agora faltavam 2 rodadas do campeonato e as finais, tem jogo sendo transmitido pelo YouTube, tem jogo transmitido, hoje vai ser transmitido pelo SBT. Acho a MP muito benéfica para os clubes, porque cada clube tem o direito de negociar a transmissão da sua partida. Só que, por exemplo, o Campeonato Brasileiro já está negociado com a Globo até 2024. Então a gente vai ver isso nos campeonatos estaduais e lá na frente vamos ver como que vai ser o dia a dia dos clubes. A tendência é que haja o que vai acontecer no jogo de hoje. Vai ter sim o jogo no YouTube, no streaming, mas vai ser negociado com uma emissora de TV. Não vai ser só o YouTube, a Flá TV, a Flu TV, a Vasco TV, enfim. E a gente tem que saber, no outro ponto da pergunta, a gente tem que saber separar uma coisa. O que a gente se acostumou, e para o torcedor é muito bom, é ver jornalismo. O que os canais dos clubes fazem é assessoria de imprensa. Por mais que tenha um jornalismo ali no fundo, você faz assessoria de imprensa. Exatamente. Então, não acho que esteja totalmente errado. Eu acho que o caso do Fluminense não citar jogadores do Flamengo é absurdo. Aí é um caso totalmente atípico. Agora não tem como se cobrar. Mas não se pode cobrar uma imparcialidade total também num canal da Flá TV ou num canal da Flu TV. Os comentários tendem a ser tendenciosos, não é tendencioso, mas tendem a ter um viés para o torcedor. Quem está ali em tese assistindo na Flá TV é torcedor do Flamengo, embora num clássico isso não seja tão natural assim. Mas... eu só queria colocar... Posso colocar uma pergunta? Só colocar uma opinião aqui, Marco. Posso colocar uma... Só colocar uma questão aqui. Porque o que ocorre? O que a gente precisa diferenciar, o Evaldo falou muito bem, está deteriorando o profissional de comunicação esportiva, eu concordo com tudo isso. Só que quando você
abre o seu canal de YouTube ali para assistir Flu TV, você não vai querer que o narrador chegue lá, igual o Zé Carlos Araújo aí, golão, golão, golão do Mengão do meu coração. Poxa, ó, aí também é brincadeira, gente. Você me desculpe assim, falar dessa forma assim, mais populesca, mais assim, coisa. Você tá acessando um canal do clube e não um canal profissional. O Matheus definiu perfeitamente. É uma assessoria de comunicação. Agora, se eu quiser acessar logo mais o canal da Flá TV para assistir o jogo do Fluminense, eu vou ter que tolerar o cara torcendo pro Flamengo. Então eu faço o quê? Não assisto. É dessa forma, mas assim, é o que vocês falaram, tentar profissionalizar um canal de um clube, o cara vai ser demitido. Já pensou Arnaldo Garcia narrando lá, olha aí o Mengão ganhando de 5-0 do Botafogo, dá-lhe Mengão. Não existe isso, rapaz. Na TV Botafogo. Deixa eu colocar uma coisa, que o Riel tem absoluta razão em relação a isso. Absoluta razão. Mas o canal do YouTube, como ele falou, se o narrador ele torce mais Fluminense, é normal, o comentarista também, mas ele não pode deixar de narrar o jogo como deve ser. Não pode deixar de falar o nome do atleta do Fluminense. Galvão Bueno narra um gol da Argentina com a mesma vibração do gol do Brasil? Claro que não. Agora, a pouca vergonha e a parcialidade e a briga entre assessorias de imprensa dos clubes e da crônica, vamos dizer assim, ela já vem de muito antes. A entrevista coletiva já é uma vergonha. A entrevista coletiva já é uma vergonha. Você não pode fazer. O repórter é orientado a não fazer pergunta contra o clube, porque é o técnico do Fluminense que está lá, ou é o técnico da assessoria de imprensa do Flamengo, depois marca esse jornalista. Esse jornalista fonte publica uma notícia bomba e depois ele é proibido de entrar no clube pela assessoria de imprensa, que são jornalistas que deveriam estar preocupados com a qualidade e a ética do mercado, e não estão. Deixa eu fazer um adendo a essa questão da televisão aí, gente. Estamos voltando, então, saindo do espectro da Rede Globo, né? Vamos, então, para outro canal, porque enquanto tivermos o presidente que temos, acho que a Globo não tem nenhuma chance com esses clubes que querem fazer média lá com Brasília. Mas vamos lá. Eu sou do tempo, e o Marco Antônio deve se lembrar muito bem disso também, Evaldo, não sei se Evaldo vai se lembrar, em que os jogos dos campeonatos eram transmitidos pelas TVs Cultura, Bandeirantes e Record. E era um verdadeiro horror para os clubes receberem. Virava e mexia, tinha denúncia de clube que a televisão estava devendo cotas. Quando a Globo entrou, acabou com essa farra. Além dela pagar o bem, entre aspas, ela também adiantou ou adianta recursos para os clubes, o que, evidentemente, lá na frente, facilita muito uma renegociação de contrato. O que, obviamente, que os tempos mudaram. A minha preocupação é que a gente não volte a esses tempos. A gente não pode voltar a esses tempos de atraso de pagamento, porque hoje o futebol depende da TV. Isso aí não adianta, que é uma coisa tipo goiabada com queijo, arroz com feijão. O futebol depende da televisão, vai demorar muito a se libertar, se é que vai se libertar um dia, e assim caminha o nosso futebol, assim caminha o esporte, não tem jeito. Agora, é preciso que haja seriedade na formatação desses contratos. Não pode, de maneira nenhuma, a televisão comprar e tal, não repassar bem as cotas e depois ficar devendo para os clubes, porque aí, meu amigo, é princípio de falência, viu? Essa é a preocupação. Arnaldo, aí passa mais uma vez pela competência de uma gestão. Por exemplo, para os clubes pequenos que disputam a Série A do estadual, pode ser benéfica, porque quando o Bangu enfrentar o Flamengo, o Bangu vai ter o direito de negociar esse jogo com o SBT, com a Rede TV, com quem ele quiser, ou com quem ele conseguir. Então, assim, por um lado vai ser ruim, mas por outro, os clubes pequenos que jogam a Série A, os clubes de divisões inferiores, sim, vai ser horrível.
Mas para os clubes de menor investimento que jogam a Série A, eles também vão ter autonomia para negociar os seus direitos. Sim, mas o debate, assim, eu estou colocando um adendo apenas a questão. O que a sua assertiva é perfeita. Agora, eu penso que eles, clubes de menor investimento, deveriam se unir, montar um bloco. Que aí fica muito mais interessante. Mas muito mais interessante mesmo. Inclusive, como é que fica a venda do mando de campo? É uma maneira de acabar. Como é que é, Marco Antônio? Não entendi a pergunta. A venda do mando de campo, ele perguntou. A venda do mando de campo? De quem? Do Flamengo é fácil, do Botafogo é fácil, do Fluminense é fácil. Agora, dos clubes de menor investimento, se eles se unem, eles fazem, de certa forma, e os grandes de reféns também. Ou por que não? Vamos jogar, por exemplo, América e Flamengo. O América está lá, mas junto com o América está indo o Americano, o Madureira, o Boa Vista, o Volta Redonda, num pacote só. Para eles tentarem uma sobrevivência. E como o Marco Antônio muito bem colocou lá atrás, é preciso trabalhar o marketing, é preciso fazer um trabalho de gestão para crescer. Não é crescer fazendo só bons times, não, é crescer em torcedor, porque a partir do momento que você coloca na rede social, quantos acompanham, inclusive isso na semana passada, foi levantado pelo vice-jurídico do Americano, de que o Macaé tem 40 mil seguidores, o Americano tem 17 mil. Mas como é que pode? Não pode um negócio desse, isso é um desatino. Isso chega a ser inaceitável. Não pode, gente. A tradição que o Americano tem e o que o Macaé, com todo o respeito ao Macaé, que é um clube que eu tenho um carinho enorme, porque trabalho no mercado esportivo de Macaé também, me merece, poxa, peraí, mas um ter 40 mil, ter 17 mil, o clube centenário ter só 17 mil seguidores nas redes sociais, é muito pouco. É muito pouco. Então, o trabalho, ele começa exatamente a partir daí. Quanto mais tem, mais você pode chegar e dizer, eu tenho isso. Pegar com altivez, com voz grossa, se impondo e colocar. Agora, se você não tem nada, você chega lá com o pires na mão, nossa, me ajuda aí já ajuda. É verdade, vira ajuda, não é aquela coisa profissional. É isso que o Marco Antônio está colocando lá, colocou ainda há pouco, e que a gente está corroborando. É preciso profissionalizar o marketing para fazer uma boa gestão, é preciso crescer em seguidores, em torcida, presença do torcedor no estádio, em todas as plataformas da internet. Enfim, é isso que os clubes precisam fazer. Isso não é receita de bolo, não. Isso está na cara, gente, de qualquer um de nós que trabalha com comunicação, com relação humana, relação interpessoal. A gente precisa, os clubes precisam fazer. Se não fizerem, como disse o Marco Antônio, mais uma vez concordando com ele, estão fadados ao fracasso. Vão fechar as portas. Já foi o tempo em que os clubes tinham os seus padrinhos, né? Como o Bangu, né? Sim. Teve lá o Castor de Andrade. O Eusébio foi o grande, que era o pai do Castor. O Eusébio foi o grande presidente do Bangu e foi o grande chefe da contravenção da loteria, a Zooloteca. Jogo do bicho. Jogo do bicho. Jogo do bicho. Que na minha opinião. Que na minha opinião já era para ter sido legalizado há muito tempo. E em Campos, o Arnaldo lembrou muito bem, nós tivemos o nosso saudoso Chebab, que investia pesado no Americano. Arnaldo, como é que está a sua programação aí? Vamos para o intervalo para a gente fechar o último bloco e falar do... Vamos fazer o seguinte, vamos ao intervalo agora e na volta eu queria ouvir a opinião de todo mundo, pedir até para ser mais breve com relação à partida de hoje, expectativa do partido de hoje, e fazer uma projeçãozinha de Americano e Goitacás, vocês falarem também sobre o esporte local, como vocês estão acompanhando. Aí também abri para você, né, Nogueira, falar que já acompanhou muito o Americano aí, como que está vendo essa questão. Então vamos tentar ser sucinto no resultado da partida. Matheus já inclui se acha que Jesus sai hoje ou não, mas enfim, vamos falar sobre a perspectiva para o jogo. Duas perguntas, perspectiva de jogo e também cenário Americano e Goitacás. Tudo bem, gente? Perfeito. Tudo bem. 8h43. Agradecer o pessoal que está nos acompanhando aí pela live, pelo stream, a Josele Matias, Lauro Expedito, Paulo Henrique, inclusive, colocou umas questões aqui, né, em que o Flamengo teria interesse aí associado à política. O presidente do Flamengo parece que também tem interesse
em ser político. Aí o Evaldo Queiroz, Daniel Pomeroy está lá na audiência, Elisete, Maurício Batista, Adriana e por aí vai. Mário Terra, enfim. E agradecer a todos. E eu duvido muito de que esse futebol do Rio vai dar certo enquanto a gente tiver um presidente só, um eterno presidente na Federação de Futebol. É impressionante isso. O cara se eterniza no mandato e fim de papo. São 8h44. Em Campos, um rápido intervalo. Folha no Ar, primeira edição hoje, dando uma quebrada aí de vez nesse gelo da pandemia, se bem que ainda não passou e nós precisamos estar muito atentos, principalmente ao uso de máscara, de álcool em gel, de água com sabão, para fazer a higienização e os cuidados devidos. Tá certo? 8h45. Quando se pensa em exames